Boa noite, senhoras e senhores. Prazer muito grande estar com vocês aqui em Curitiba, cidade fria, porém acolhedora. Eu vou então passar a palavra para o Dr. Birajara para que ele dê início à nossa apresentação. Nós não teríamos de forma alguma nenhuma condição, por mínima que fosse, de abandonar a oncologia. A nossa intenção era apenas dar um tempo, mesmo que essa intenção se mantivesse conosco apenas inconsciente. Nós sabíamos, mais cedo ou mais tarde, que este vírus a que se refere o Claudeir viria novamente a nos importunar com seus sintomas, que são insuperáveis. Insuperáveis, principalmente quando nós percebemos que há uma união, há uma colaboração imensurável entre todos os pesquisadores brasileiros, independentemente das linhas das posturas adotadas. Nós não poderíamos, de forma alguma, abandonar a oncologia e nem jamais teríamos condições de pensar em fazer isso eternamente. Porque tenho certeza absoluta que cada um de nós tem uma consciência mínima do que com o que nós estamos lidando é algo extremamente importante. É tão importante que é impossível ser cumprido este papel isoladamente. Individualmente nós não o conseguiríamos. E a oncologia brasileira, pudemos, Pacatini e eu, recentemente perceber isso na pele, no nosso trabalho, tem também essa consciência. É impossível lidar com um caso deste, como vamos apresentar aos senhores, é absolutamente impossível lidar com a importância do fenômeno oncológico sozinhos. Assim, nós não conseguiríamos chegar onde chegamos se não contássemos com a colaboração de Claudeir Covo, de Edson Boaventura, de Jamil Villanova, de Eduardo Mondini, de Oswaldo Mondini, principalmente no início, no momento psicológico, precisávamos de um grande apoio dessa fabulosa professora Irene Grande, de seu grupo, de Ademar Gevaer, enfim, de todos aqueles que sabem muito bem que o seu papel deve ser cumprido, que não é apenas seu. Mas nós não poderíamos simplesmente iniciar com os senhores já dizendo simplesmente sobre o caso de Varginha, se alguns aqui ainda não têm ideia da região onde ficamos. Minas Gerais, sabem os ufólogos brasileiros, acreditam alguns do exterior, que se trata de uma das áreas de maior índice de aparições e de manifestações ufológicas do mundo. Minas Gerais é um verdadeiro celeiro de fenômenos importantes, como inúmeras outras áreas do Brasil também o são. Haja o exemplo que nós temos em Minas Gerais, o maior grupo de pesquisadores do Brasil, maior no sentido de manter consigo o arquivo, o acervo mais impressionante, mais detalhado e mais interessante, que é o Cicoane. Senhores, para que os senhores possam ter uma ideia, eu estou morando em Belo Horizonte já há 18 anos, porém pertenço a um local lá no sul de Minas. Os senhores já devem ter ouvido falar, tinha um menino lá que batia uma bola lá de vez em quando, e esse menino veio se tornar um atleta do século, é o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, da cidade de Três Corações. Eu sou de lá e passei minha infância toda lá. Logo em seguida fui para Belo Horizonte, onde tive a oportunidade de tomar contato com o Cicoane, Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados. Na oportunidade, o grupo foi fundado pelo professor Lúcio Brant Aleixo, e foi meu professor na Universidade Católica de Belo Horizonte, na disciplina de Psicologia Aplicada à Administração. Lá então fiquei sabendo que ele dirigia um grupo de pesquisa ufológica, ele já era um pesquisador muito conhecido. E como de fato o Cicoane foi fundado logo após o término da Segunda Guerra Mundial. É um dos grupos mais antigos do Brasil e eu posso afirmar aos senhores, é um dos maiores acervos da ufologia mundial. O acervo que o Cicoane tem na sua biblioteca, no seu laboratório, é imenso. O grupo é um grupo fechado, um grupo que não participa de congressos, um grupo que não troca correspondências, que não compartilha informações há muitos e muitos anos. Eu lamento que essa postura tenha sido adotada. Eu já participo do grupo desde 1980. Nunca estive num congresso de ufologia, nunca tive contato nenhum com nenhum ufólogo
em função de estar muito enfronhado nas pesquisas do grupo. O grupo sai praticamente todos os finais de semana. O grupo já tem mais de 3.000 expedições realizadas ao campo. Gostaria de deixar bem claro que o nosso trabalho é de ordem específica ufológica. Procuramos seguir a melhor metodologia científica cabível para a investigação. Portanto, gostaria de deixar bem claro aos senhores que não tenho e não sigo nenhuma linha de ordem mística, preferindo até mesmo dizer que não é sequer do meu conhecimento qualquer assunto de ordem mística, não habita a minha pessoa. A nossa pesquisa é de campo, e dessas mais de 3.000, eu tenho certeza que mais de 1.000 dessas expedições eu participei. Então, eu, nessa oportunidade, adquiri muita experiência, e a única diferença que teria em relação ao fato que se sucedeu com o meu parceiro Birajara é que ele era conhecido na ufologia já há muito tempo, e em sua carta aberta aos ufólogos manifestou sua intenção de deixar a ufologia. Incrível, até isso nós temos em comum, porque antes de ir para a Varginha, e eu vou narrar para os senhores daqui a pouco, eu também já tinha tomado a decisão de me desligar da ufologia em definitivo, e estou presente aqui no Congresso porque o assunto é muito importante, não poderia deixar de prestigiar o Congresso e passar a informação adiante, mas é o meu primeiro e último Congresso, pois pretendo continuar dentro dessa minha decisão e não mais voltar à pesquisa ufológica. O fato é que, em função de uma série de situações que acontecem no Brasil, eu tenho respeito profundo por qualquer linha de pensamento e acredito que o espaço existe para todos, porém, não se deve misturar. Pesquisa ufológica é uma coisa, não é verdade? E outros pensamentos que não convergem com a pesquisa ufológica também têm seu espaço. Eu só não entendo como se pode colocar linha de pensamento tão místico, situações que simplesmente não têm o menor cabimento científico dentro da pesquisa ufológica, análise sem o menor fundamento. Isso vem ocorrendo, infelizmente, na ufologia brasileira. O Brasil é um país muito místico. E é evidente que não tem nada de errado com isso. Todos têm o direito de pensar como quiserem. Eu acredito só que tem que estar separado. Como, por exemplo, estamos tendo a oportunidade aqui de estar num congresso de ufologia. Então é sobre ufologia que eu vim falar com os senhores juntamente com o meu parceiro. Então eu gostaria apenas de deixar isso claro. A nossa linha segue uma metodologia científica. Nós analisamos os fatos. Nós não fazemos ufologia de gabinete, ufologia de escritório. Do tipo, espera os jornais publicarem, faz um recorte, monta uma pastinha, bota no arquivo e depois se presta a proferir algum tipo de palestra ou algo semelhante. A nossa pesquisa é de campo. Eu, no meu grupo, tenho participado com inúmeras funções, dentre elas, eu sou o batedor do grupo. Nosso grupo vai em locais ermos, locais que, se talvez você gritar socorro, se Deus não estiver muito ocupado, talvez ele te acuda. Locais ermos, escondidos, não tem telefone, não tem luz elétrica. E estou muito acostumado a entrar no meio do mato de noite, passar no meio de brejo, enfim, frio, medo, né? O nosso estado é muito grande, é um estado que mais tem municípios no Brasil. Até novembro do ano passado, nós tínhamos 819 municípios. Então, dentro dessa pesquisa, dentro do grupo, tive a oportunidade de conhecer vários municípios. A nossa pesquisa se realizou basicamente dentro do estado de Minas Gerais. Portanto, acredito eu que se eu não vou ao local, não ouço as testemunhas, não levanto os fatos, não descubro as pessoas que estão envolvidas e quem são essas pessoas, para que eu possa fazer uma análise o mais profundo possível, eu não posso me manifestar. Quem não está presente ao local não pode, acredito eu, de uma forma coerente, se manifestar a respeito de qualquer tipo de evento sem a clareza dos fatos. Portanto, esse é o trabalho que o Cicoane desenvolveu e espero que um dia tenhamos condições de quebrar essa postura do grupo e trazer ao público o vastíssimo material que se encontra na nossa biblioteca. Passo a palavra então para o meu parceiro. Nós sempre nos
questionamos o porquê de o fenômeno ufológico escolher certas regiões para se manifestar. Alguns fizeram um estudo na década de 50, e todos aqueles que gostam e entendem de ufologia conhecem esses estudos. Jeff Lagarde, Aimé Michel e outros mais. Ainda não se conhece a verdadeira razão pela qual o fenômeno ufológico vem se manifestando neste tipo de região e tem características geológicas próprias, mas sabe-se que essas características são bem peculiares. Uma delas é que, à beira de falhas geológicas, nós temos distúrbios de correntes eletromagnéticas, que estudiosos da matéria bem conhecem, e que caracterizam, de fato, esses locais chamados ninhos de aparições, ou janelas de manifestações ufológicas. Falhas geológicas, todos nós sabemos, pelo menos empiricamente, que é o meu caso, do que se trata. São fendas do endurecimento da crosta terrestre, ainda dessa época. São crateras meteoríticas também já tampadas, mais ou menos da mesma ocasião, alguns milhões de anos atrás. São cadeias de montanhas, contrafortes de montanhas, enfim, algo que provoca alguns sinais semelhantes às falhas geológicas é também a presença de grandes massas de água, como usinas elétricas. Na nossa região, nós temos uma dessas, que inclusive na sua construção quase gerou um probleminha diplomático entre Brasil e Argentina, que é a usina hidrelétrica de Furnas, que pega centenas de quilômetros em linha reta e chega até a nossa região. Parece que algumas vezes estas águas já influenciaram, inclusive, nitidamente, a composição geológica do local, a ponto de provocar tremores dos chamados sismos não destrutivos, porque são devidos à acomodação sedimentar e não são terremotos propriamente ditos, pela presença, exatamente, dessa usina lá. Ela já recebe, por inúmeras vezes, principalmente em cidades como Fama, uma pequena cidade chamada Córrego do Ouro, algumas aparições, a princípio, caracterizadamente ufológicas. São objetos enormes, muito brilhantes, que chegam sobre as águas, pairam às vezes por vários minutos, são avistados por quase toda a população dessas pequenas cidades e depois se desvanecem da vista das pessoas. Quando eu digo a princípio, pelo menos, é lógico, porque quem faz pesquisa de campo, como acaba de mencionar Pacatini, a primeira preocupação que tem é tentar fazer uma separação do joio do trigo. Nem todos os ufólogos têm condições de fazer isso. Talvez nem nós, Pacatini e eu, tenhamos as plenas condições que gostaríamos de ter para fazer essa separação. Mas talvez essa postura não seja tão difícil. O que deve contar o ufólogo é com uma consciência de que ufologia não é, nunca foi e talvez não será definitivamente uma ciência. Nós temos que saber definir o que se trata disso. Não é. É apenas uma área de pensamento humano, vamos dizer uma disciplina de estudos, por falta de denominação melhor, que tem fatalmente que contar com os conhecimentos da ciência acadêmica, da ciência chamada oficial. Portanto, contar com o conhecimento de pessoas que têm condições de nos assessorar na análise de caso por caso. Porque também não é de bom alvitre que o ufólogo simplesmente vai relacionando, como ele disse, registrando todos os casos que chegam ao conhecimento, simplesmente porque foi informado. Exemplo de que um disco voador apareceu em região tal, no dia X, a tal hora. Mas caso por caso deve ser analisado. Porque nós temos que separar aquilo que ocorre também nesses meios e, principalmente, que permitam ser sinceros com vocês e com os senhores, na nossa região. Após esses 25 anos de pesquisas, que praticamente estão restritas ali, no sul de Minas, e estivemos trocando ideia recentemente sobre isso, Pacatini também concorda, tenho certeza, já me disse, que 1% apenas das chamadas aparições ufológicas são reais, ou são de cunho verdadeiramente ufológico. 1% apenas. Só que esse 1% é um grande número. Muitas pessoas assustam quando nós dizemos isso. Há indivíduos, há pessoas dizendo-se avistadoras, protagonistas de fenômenos ufológicos em tal grande número que esta minha informação talvez não confira. Mas 1%, me permitam ser repetitivo, de fato é um grande número de manifestações verdadeiramente ufológicas. As que não são, como é a área de especialidade do Paulo Povo, por exemplo,
as fotografias e os filmes, que é algo apenas ilustrativo para a pesquisa, jamais poderão ser considerados como provas. Isso não é uma afirmação verdadeira quando dizemos que fotos e filmes são provas cabais da existência do fenômeno ufológico. Elas são ilustrativas, são registros proveitosos quando dadas como autênticas. Na maior parte há fenômenos de reflexos, há outros fenômenos do tipo óptico que as pessoas não estão acostumadas a observar e costumam, desculpa a expressão, engolir facilmente informações desse tipo, como se fossem ufológicas. Quando Claudio Covo menciona que talvez tenha contribuído com o meu afastamento, não, eu jamais vou aceitar isso, ao contrário. A sua postura de ter dito, você tem razão, analisando melhor, veja que não era um fenômeno ufológico, foi um dos grandes incentivos que eu tive para retornar. A sua postura séria e honesta. Muito bem. Esses fenômenos são fenômenos naturais atribuídos a gases, rochas, correntes eletromagnéticas, correntes elétricas até, que se manifestam com características geológicas em locais de características geológicas próprias e que são luminosos. São efeitos visuais, às vezes, estarrecedores, interessantes, e que lá ocorrem demais, mas são confundidos. Só que dentro deste 1% nós temos casos bem mais proveitosos para os ufólogos. Um caso interessantíssimo, já clássico, conhecido de todos aqueles que se interessam pelo assunto no Brasil, é o caso intitulado o caso do famoso Hermelindo. Eu gostaria que você explanasse. Pois não. Senhores, esse fato, apenas para que nós não viéssemos aqui e narrássemos o que está se sucedendo em Varginha, porque ainda não acabou, nós estamos envolvidos, estamos no meio de uma situação que não temos previsão quando vai acabar. Mas, para apenas relatar alguma experiência já vivida anteriormente, nós trouxemos alguns casos que vamos narrar rapidamente, só para o conhecimento dos senhores. Esse caso é com o senhor Hermelindo, que reside no município de Vargem Grande, que é o município de Baldim. Fica próximo à Serra do Cipó. A Serra do Cipó é um local onde vários municípios próximos, Jequitibá, Jabuticatubas, Funilândia, Vargem Grande, Baldim, e etc., muitos municípios próximos à Serra, têm inúmeras aparições e situações. Só para que os senhores saibam o que se sucedeu. Isso foi em 1976, é um caso fantástico que aconteceu. O Hermelindo é uma pessoa rude, lá, Vargem Grande, naquela época, não tinha nem luz elétrica, não tinha telefone, e estradinha de terra muito ruim. O Hermelindo, um senhor rude do campo, que decidiu montar um barzinho para ele, nessa vila pequenininha, deve ter lá, talvez, 200 pessoas morando, não, tinha na ocasião. Pois bem, o Hermelindo, a certa hora da noite, em torno de 11 e pouco da noite, estava fechando o seu bar para ir para sua casa, que ficava mais ou menos uns 100 metros de distância frente do bar dele. Ele fecha a porta do bar e subitamente vê uma luz em cima da sua cabeça e ele se assusta com aquilo, vai para o meio do pátio para poder ver da grama, do mato que tinha ali na frente para olhar o que era, e, segundo ele, tinha uma bacia iluminada pelo ângulo que ele estava na parte de baixo, olhando para cima, uma bacia iluminada com uma luz intensa e um buraco, por onde saíram uns cabos, né? Ao todo 6 cabos, com ganchos em vários pontos desses cabos. E ele se assustou, aquela luz o deixou um tanto quanto em estado de torpor, ele ficou meio lerdo. Desceram 2 criaturas, criaturas pequenas, segundo ele, cerca de 1 metro, 1,10 centímetros de altura. Criatura cinza, porém, não viu olhos, nariz e boca. É como se eles fossem lisos. Uma substância parecendo uma borracha, porém lisa. 2 criaturas desceram e se atracaram com o Hermelindo. O incrível desse episódio é que houve um combate. O Hermelindo, que é uma pessoa eminentemente católica, inclusive narrando para nós, o grupo foi imediatamente o fato na região e conversamos com o Hermelindo. Ele se atracou, ele disse que isso era coisa do demônio, ele não tem medo do demônio. As criaturas se atracaram com ele, eram pequenas, com dedos pontiagudos, de alguma forma, não sabemos dizer se aquilo era unha ou um tipo de luva. O fato é que essas criaturas se atracaram com ele e até o arranharam, machucaram muito o Hermelindo. E o Hermelindo topou a briga. Muito rude, muito bravo, xingou um monte de palavrão e disparou a dar pancada nessas criaturas.
E as criaturas dispararam a bater nele também. E a briga foi rolando por meio da grama, por meio do mato, e a nave em cima, parece até coisa de desenho animado, né? A briga rolando no meio do mato e a nave seguindo, com os cabos tentando enganchar o Hermelindo em algum daqueles ganchos. E o Hermelindo bateu e apanhou, e aquilo grudava nele, juntava, passava debaixo da perna dele, pegava por trás. A briga foi rolando para o lado de uma cerca de arame farpado, uma cerca que tinha a madeira da cerca, os morões estavam meio podres, o Hermelindo ainda conseguiu tirar um mais leve. Ele contando isso é incrível. Ele bateu com toda a força no meio de um deles, aquilo envergou para trás e voltou. E ele quebrou o pau no meio dessa criatura pequena, aquilo envergou, ele falou que aquilo era de borracha. O fato é que a confusão continuou, eles se atacaram com o Hermelindo. Nisso, um dos cabos, passando por perto, enquanto um estava lá juntando o Hermelindo, unhando a cara, uma coisa rasgando a roupa dele, um deles pegou um dos ganchos do cabo e botou na calça jeans. Os senhores sabem que o jeans é um tecido duro. E naquele momento o gancho o pegou, eles içaram o Hermelindo de perna para cima, de cabeça para baixo, e os outros dois foram subindo pelos cabos, com os ganchos, ainda se atracando com o Hermelindo e batendo nele, o Hermelindo batendo nos dois também. E aquilo foi subindo, ele chegou no ponto onde tinha esse buraco, de onde saíam os cabos, e percebeu que uma outra criatura, semelhante a esses dois, estava lá em cima, mas esperando ele de braços abertos. Acontece que a nave era pequena, o Hermelindo é um homem mais ou menos 1,78 m, boa estatura, né? Magro assim, caboclo, porém forte. O que aconteceu? Ele já foi subindo pela perna, aquela outra criatura foi puxando, só que quando chegou na hora de entrar na nave, até então ele estava entendendo que era uma bacia com um buraco, pelo ângulo que ele estava olhando, a cerca de 8 metros de altura em cima dele. Quando ele ia entrar na nave, como a abertura, porque os seres eram menores do que ele, a abertura era pequena, o que ele fez? Ele botou um pé num lado e apoiou as costas do outro, tipo, daqui eu não saio, e o povo puxando eles, ficando embaixo, cutucando, batendo, aquela briga inacreditável. Nisso a mulher dele, que já tinha escutado os gritos, palavrões, aquilo ele xingou tudo quanto foi nome, chamou o irmão, que morava na casa do lado deles, cerca de 100 metros de distância, muito perto. É daqui ali na rua. Aí ela chamou o cunhado e começou a gritar, provavelmente esses seres percebendo que a confusão já estava durando tempo demais, e o fenômeno é furtivo, geralmente chega, ilumina, pega, domina a situação, então eles se viram numa situação que virou uma encrenca. Para resolver o problema, desengancharam o Hermelindo e ele caiu de ponta cabeça. Caiu, tinha um capim, gordura lá meio alto, foi o que acolchoou a queda dele, e aí o cunhado e a mulher foram ao encontro, socorreram. É claro que esse fato tem muitos mais detalhes, só que não vai dar tempo, pelo menos só para ilustrar um dos casos mais importantes da ufologia brasileira, que o nosso grupo teve a oportunidade de estar presente. Eu vou passar então a palavra para o meu parceiro Birajara, que vai narrar outro para vocês. É muito bom a gente rir disso tudo, mas imagine-se na situação do Hermelindo. Não seria nada agradável, como nós tivemos a oportunidade hoje aqui de ouvir do Fred Walton, porque as testemunhas, na maior parte das vezes, ficam visivelmente traumatizadas. Esse trauma, na maior parte das vezes, é de ordem psicológica, algumas vezes de ordem psíquica. Existe uma grande diferença entre a autêntica testemunha e aquela pessoa que está no meio do mato e passa por uma experiência traumatizante desta, se torna retraída, introvertida, fala baixo, como nós vimos aqui hoje, um caso que todo mundo respeita, num contraste visível, às vezes, com algumas outras pessoas que, como dizia o francês Henri Durand, já não é mais chamado de testemunho, ele é chamado de contatado, algumas classes. É aquele que não há nenhuma introversão, pelo menos nem de início. Ao contrário, ele é extrovertido demais para colocar as suas ideias para fora, intitulando-se um verdadeiro profeta, um intermediário entre seres evoluídos, quase divinos, e o ser humano, pouco evoluído. Ele escreve livros, ele fala da sua experiência, ao contrário da testemunha, que é aquela pessoa, como que nós ouvimos aqui hoje, com o máximo de respeito e silêncio, e que se situa exatamente neste 1%.
que nós estávamos nos referindo ainda há pouco. Pode parecer engraçado, mas para nós, para testemunha, certamente não é. Este caso me lembra exatamente um outro caso que ocorreu em 1962, na cidade de Três Corações, e podem acreditar, é apenas uma coincidência, isso foi em 62, foi dentro da ESA, da Escola de Sargento das Armas, sede da Circunscrição Militar de Três Corações, 28 de agosto. O caso conhecido de Geraldo Simão Bichara, que montava guarda ao prestar serviço militar numa região erma, que pertencia ainda às instalações do Exército, como hoje ainda acontece, à beira de um rio enorme que passa em um bairro da cidade, que hoje existe um bairro. Na época era muito isolada realmente. Esta pessoa foi paralisada por um facho de luz, que ele pôde observar com a ponta dos olhos em virtude da perda de controle motor que ele estava tendo naquele momento. E a luz se apagou, desapareceu sobre o rio, e simplesmente isto. Durante mais de 20 anos, ou quase 30, Geraldo Bichara passou tendo problemas seríssimos de ordem social e psicológica, notadamente de ordem familiar. Nos últimos anos, ele entrara em uma crise violenta de alcoolismo, teve que ser tratado pelo AAPEL, pelos Alcoólicos Anônimos. Fez tratamento psiquiátrico psicológico que quase não funcionava nesses tratamentos. Depois desse tempo, ele foi submetido a uma regressão de memória, estou resumindo demais o caso, que acabou acontecendo por 6 sessões em dias espaçados. Por uma razão muito simples. Quando nos dizia Geraldo que ao chegar sobre ele aquela luz, ele estava iniciando o seu tempo de guarda no posto. E quando aquela luz se apagou sobre ele, ele já dizia que os seus companheiros que o renderiam, quer dizer, que o substituiriam no posto, já estavam chegando. Só que ele não pensara durante todos esses anos que ele deveria ficar naquele posto por 2 horas, de meia-noite até as 2 da madrugada. Sobre regressão de memória, então, ele revelou que ao ser paralisado, um objeto maior, sem luz, que é algo que acontece demais, de grandes proporções, chegou a baixa altitude, após ele estar paralisado, uma escotilha se abriu e por ela desceram 2 criaturas baixas, também de mais ou menos 1 metro de altura, e o levaram à força de paralisar para o interior daquele objeto. Ele não pôde lutar naquele momento, diferentemente do caso de Evelino. Ali ele foi colocado em uma prancha que saía da parede, viu apenas um visor da sala onde ele se encontrava e nada mais existia ali, sequer botões, máquinas, pelo menos aparentes. Passaram algo sobre a cabeça dele como se fosse um chuveiro cheio de pontas. E que ao ocorrer isso, ele percebia diversos pontos luminosos à frente de sua vista. E sentia-se extremamente mal, ainda paralisado. Virando um pouco o pescoço, deitado naquela prancha, ele notou que do lado estava o fuzil que ele carregava na guarda, dentro do próprio objeto. Tentou apanhar o fuzil e caiu da prateleira, estava se sentindo muito mal. Movia-se muito pouco. Seres então vieram, recolocaram sobre a prateleira, ele ainda com a mão, uma das mãos, na bandoleira da arma, na correia da arma, começou a gritar e xingar, nome feio inclusive, visivelmente alterado, palavrão, e eles o acalmaram apenas com gestos, aqui nenhuma palavra, e o recolocaram sobre a prancha. Nisto, muito semelhante esse detalhe ao caso de Carlos Walton, 2 seres chegam e fazem com que ele ingira um líquido consistente, extremamente amargo. Ele inicia então um processo de náuseas sucessivas, quase vomita, e pede mais água, desta feita desesperadamente. Eles negam, não lhe dão, talvez porque não estivessem entendendo, mas apenas tentam acalmá-lo com gestos vagarosos. Ele depois é devolvido para o mesmo local através de uma espécie de facho de luz, por 2 escadas. Então, sim, ele é substituído pelos seus colegas. 1962, dentro da Escola de Sargento das Armas. Por que estaria sendo um soldado que, ao menos prestando serviço militar, teria sido sequestrado ou interessaria a, vamos chamar de seres, ao que tudo indica, inteligentes? Provavelmente tripulantes de uma máquina voadora, de uma tecnologia com a qual nós nem sonhamos.
possivelmente, acredito eu, um pouquinho de outro planeta. Por que a região vem sendo assediada desta forma até que acontece o que aconteceu recentemente no dia 20 de janeiro? Nós não sabemos. O fato é que pontos estratégicos no sul de Minas vêm sendo visitados há muito tempo. Se nós nos aproximarmos mais de uma região mística daquela cidade, nós vamos nos lembrar do caso de Arlindo Gabriel dos Santos, em maio de 1979, que foi sequestrado após separar-se de 3 companheiros, com os pais caçaram e levavam consigo uma maquininha muito rústica, fotográfica, porque costumava fotografar todas as suas caçadas, e viu 3 objetos crescendo. Pôde obter fotografias de péssima qualidade. Quando desce um quarto maior, enorme, com 5 seres masculinos e 1 ser feminino. Do que eu me lembrei, inclusive, ontem, em uma das palestras que estava sendo realizada aqui. Apenas indagam após o haver paralisado com uma espécie de relâmpago, e ele também é levado à força para o interior do objeto, se ele não der notícias de que alguma coisa deles teria sido vista na região nos últimos dias. Em português, cujo som saía de, aspas, tamborzinho nas costas. Ele disse que não, desesperou-se, pediu pelo amor de Deus que o soltassem. Diz ele que o ser feminino lhe disse: calma, em nome de Deus nós somos irmãos. Depois explicou para ele alguns desenhos ou animações que estavam passando em 2 ecrãs, 2 espécies de televisores, num móvel que se assemelhava a uma geladeira pequena, dizendo a ele que, conforme a posição de astros que estavam naquela animação, é que aquelas criaturas poderiam vir aqui periodicamente, conforme aquela posição. E o soldaram, recomendando que mantivesse a vista afastada do objeto quando este partisse ou decolasse, porque também, segundo as palavras dele, poderia prejudicar a vista. Assim ele fez. Retornando ao local, pouco tempo depois, nossa equipe pôde tirar moldes em gesso das sapatas, ou prováveis, alegadas sapatas que o objeto havia deixado no seu pouso, que são 16 furos em uma disposição trapezoidal, não marcas disformes. O nosso engenheiro, que nos assessorava na época, que gostava muito de ufologia, ainda gosta, usou um kit de teste de peso e constatou, segundo a impressão dele, que para fazer aquelas marcas daquela maneira, haveria necessidade de um peso simultâneo de 2,5 toneladas. Ao abrirmos a máquina fotográfica dele, muito rústica, como eu disse, o sistema de disparo metálico estava coberto com fuligem, aparentemente provocada por algum tipo de radiação luminosa. E parece que já em 79, nós, apesar dessa postura mencionada pelo Pacatini, que fazemos questão de ter, as coisas estavam acontecendo exatamente o inverso conosco. Quando nós vamos ao local 5 dias depois, com toda a família dele, um local de difícil acesso, 4 horas e meia a pé para chegar à altura daquela montanha e adentrarmos a uma planície onde teria se dado a ocorrência. Este nosso companheiro engenheiro viu um pedaço de pano na planície onde havia pousado aquele alegado objeto. Ao abrir, ao apanhar aquele pano, tratava-se de um embornal vazio, uma sacola de pano, que o Arlindo reconheceu imediatamente como se fosse a dele, que ele trazia consigo no dia deste sequestro temporário. Trazia matura, pão, coisas para comer ali dentro. Quando viramos do outro lado, o embornal estava coberto com uma escrita aparentemente desconhecida. Não demos tanta importância na hora, porque a maior parte desses caracteres pareciam ter sido feitos com óleo queimado. Mas alguns desenhos centrais pareciam que teriam sido confeccionados até com canetinha de hidrocor. O fato é que, sem entrarmos em muitos detalhes, recentemente foi constatado de forma definitiva que se trata de hebraico, a sua forma arcaica ou quadrática. Houve uma tradução recentemente por um pesquisador de Caxias do Sul. Não sabemos se a tradução está correta. É uma espécie de mensagem filosófica, ou uma análise rápida de um parágrafo apenas, na nossa linguagem, da situação atual do ser humano. Está lá guardado. É mais de curiosidade. Nós estamos fazendo questão de mostrar aos senhores, Pacatini e eu, que a ufologia trata eminentemente com testemunhas. E o que é testemunha para uma pesquisa científica? É muito, mas não é tudo.
A análise do depoimento humano é algo muito complexo, difícil, e nos coloca em xeque, porque tem falhas extraordinárias de interferência psicológica. Há a interpretação pessoal e subjetiva, às vezes, dentro de uma própria realidade objetiva, que a pessoa de fato está vivenciando física e concretamente. Mas mesmo nessas situações, ela interfere. Ela interpreta no momento e muito mais posteriormente. Aí a coisa se complica muito mais para nós. Quando se fala em regiões, então, de grande interesse, esta complexidade se torna ainda mais evidente. Vamos lá, pertinho, a 1 hora de viagem, nós temos São Tomé das Letras. Que, só completando esse ponto, é algo tão interessante como um verdadeiro celeiro de pesquisas que, de fato, nos oferece uma experiência muito grande. Eu, por exemplo, tive um contato apenas de uma rápida entrevista com uma pessoa que lá dizia que, como o Hermelino estava sendo erguida no ar por um objeto estranho, começou a lutar, se agarrar nas cercas e não conseguia se livrar, até que se lembrou de que a poucos metros dela existia uma caverna lá, uma grota que adentra a terra, que é a Gruta do Carimbado, e que sobre essa caverna gira uma lenda muito antiga dizendo que ela entra por baixo do continente e vai se ligar a Machu Picchu, no Peru. Num daqueles momentos em que ele estava mais liberto, que a força não estava tão sendo exercida sobre ele, ele saiu correndo e adentrou essa caverna, mas com muita dificuldade, porque algo puxava para fora. Ele então se lembrou: eu vou correr por aqui, continuar fugindo, vou acabar saindo lá em Machu Picchu. Aí ninguém me pega. Então ele me disse: e você conseguiu o quê? Ele me disse: eu não achei Machu Picchu e saí de lá, pútil. É importante dizer para os senhores que São Tomé das Letras é praticamente um município de Três Corações. Quem quiser ir para São Tomé das Letras tem que passar dentro de Três Corações. A minha infância, como disse, eu passei em Três Corações, tive a oportunidade de ir a São Tomé das Letras como escoteiro na ocasião, em outras oportunidades com alguns amigos, e queria enfatizar aos senhores que o misticismo que ronda São Tomé das Letras fala por si próprio. Eu diria aos senhores que 99% do que é narrado, comentado, alardeado, não é fato concreto, não vai de encontro à verdade. Talvez 1% dos episódios de São Tomé das Letras possam ser levados em consideração. A doutora Birajara teve a oportunidade de ir lá praticamente todos os finais de semana durante vários anos também. Portanto, também é um profundo conhecedor da cidade e de seus episódios. Eu não estou aqui, em hipótese alguma, desrecomendando aos amigos que queiram ir lá conhecer. É um lugar muito interessante, muito bonito. Porém, eu diria, dentro da metodologia que nós utilizamos ao longo desses anos todos, 99% do que tem lá é puro misticismo. É conversa que não tem constatação. Bem, é claro que eu teria alguns outros episódios do Cicoane para citar. Eu vou procurar, então, não fazê-lo, porque eu sei que muitos dos senhores estão ansiosos para que a gente entre em definitivo no episódio de Varginha. Gostaria apenas de dizer que, dentro da nossa pesquisa no Cicoane, nós tivemos a oportunidade de levantar em várias décadas, principalmente na década de 70, que foi uma década onde vários episódios se sucederam no Brasil todo, com muita intensidade também em Minas Gerais. A intensidade era tão grande, nessa região onde eu citei em várias outras, que os episódios se davam 2, 3 vezes por semana, avistamentos, pessoas sendo contactadas, às vezes até todos os dias. O que nos levou a crer que a nossa região, lá, a margem direita e esquerda do Rio das Velhas, já é sabido isso, a maior região calcária do Brasil, uma das maiores do mundo. Portanto, lá tem a Gruta de Maquiné, a Gruta da Lapinha e várias outras que nós mesmos não conhecemos, algumas até muito profundas, que nós nem temos tecnologia para chegar lá ainda. Então, esses episódios, praticamente toda semana, ao longo de muitas décadas, nos levam a crer que possivelmente algumas naves já estão fazendo bases no local, porque não dá para se conceber essas naves subindo e descendo para uma nave-mãe em algum ponto em órbita no nosso sistema, ou até em outro planeta. Operacionalmente isso não faz sentido. O que eu quero deixar bem claro é que também não é da nossa linha de pensamento, de entendimento, pela experiência que temos, a identificação de seres intraterrenos. Eu estou aqui diante de vocês para afirmar que essa não é, em hipótese alguma, a minha linha de entendimento do fenômeno.
eu entendo sim que seres extraterrestres em suas naves, valendo-se da cobertura que teriam nessas cavernas em solo terrestre, se valem para realmente poder fazer suas operações de forma a não serem descobertos, porque muitas dessas cavernas, como já disse, nós não temos nem acesso a elas. Portanto, a nossa linha de investigação nos leva a entender que o fenômeno é extraterrestre. Bom, extraterrestre ou não, no dia 20 de janeiro, por volta de 18 horas, 18h30, aconteceu uma tempestade na cidade de Varginha, como jamais tinha ocorrido, pelo menos que se conheça. Foram arrancadas árvores com raiz e tudo da cidade, casas foram derrubadas, alguns granizos atingiram o tamanho de bolas de tênis, arrebentaram vidros, amassaram automóveis, e não se entendia muito bem por que algum tipo de choque térmico teria provocado essa tempestade. Mas foi uma tempestade muito pior para nós, ufólogos. Pior sob o ponto de vista de estarmos pela primeira vez nas mãos com algo de fato extraordinário, de uma responsabilidade que não poderíamos medir e nem sequer imaginar a partir daquele dia 20. Nós não tomamos conhecimento de nada no próprio dia 20. No dia 21, logo pela manhã, que era um domingo, eu recebi a ligação de um proprietário de uma loja, Milton, e que simplesmente me disse o seguinte, por saber que gosto do assunto e lidar e que lido com ufologia. E disse ele: você soube o que aconteceu ontem aqui em Varginha? Não. A tempestade? Não soube. O que mais? Aconteceu pior naquela tempestade? Ele não. Algumas garotas viram um bichinho estranho, um monstrinho, saíram correndo. Diz que esse monstrinho, inclusive, estava se sentindo mal e foi levado para o hospital. Puxa, gente, é o último que me faltava, né? Não dei atenção, realmente não dei. Desliguei e agradeci. Mas como domingo é aquele dia que a gente não sabe quem foi que inventou e colocou no nosso calendário, quando chegou por volta de 14, 15 horas, após aquele sono inevitável do almoço, eu saí de carro ouvindo música e me lembrei da informação dele. Comecei a andar pela cidade. Alguns boatos já corriam, poucas pessoas. Claro, era domingo. Logo na manhã seguinte, resolvi então ligar novamente para aquele lojista. Ele falou: bem, quem sabe de maiores detalhes sobre isso é uma funcionária, uma balconista da minha loja, e você tem que conversar com ela. Eu fui, e ela disse: eu sei o endereço das garotas, sei quem são. Vai até lá. Eu vou. E tive segunda-feira de manhã para fazer. Quando eu adentrei a casa de Liliane e Valquíria, que são duas irmãs, respectivamente 16 anos e de 14 anos, eu já tive um impacto muito grande por perceber, por um mínimo de experiência que tenho, que realmente eu poderia estar diante de autênticas testemunhas, porque são daquelas que, pelo nível econômico baixíssimo, posição social quase que nula, são daquelas pessoas que não precisam se esconder atrás de nenhum tipo de receio, ou de nenhum tipo de medo, que são daqueles medos profundos e justificáveis para nós ufólogos, né? Como aqueles que dizem assim: não pode aparecer o meu nome nisso, porque senão eu vou ficar desmoralizado. Ninguém pode saber que eu vi, que eu passei pela experiência, porque eu posso perder o meu emprego e a coluna social vai falar mal de mim. Elas não eram esse tipo de gente. E o trauma visível em que se encontrava, principalmente Liliane, de 16 anos, me deixou estarrecido. A autenticidade, pelo menos aparente, a naturalidade, a sinceridade com aquelas garotas diziam e descreviam a sua rápida, mas chocante experiência, me chocava muito mais ainda. Solicitei a presença da mãe delas dentro da conversa, porque fui conversar com elas mediante a autorização da mãe. São duas menores, uma em público. Simplesmente, ao descreverem o caso, começavam a chorar, a tremer, principalmente a mais velha, Liliane, e a outra, cada vez mais, durante a entrevista, introvertida, mordendo os próprios lábios, apertando as mãos a ponto, pude observar, isso que faço questão de observar, de ferir a palma da mão com a própria unha. Eu falei: aquilo que poderia parecer um boato, uma história fantasiosa, pode não ser. Agora, é evidente que o boato que eu tenho ouvido deve ser uma grossa palhaçada. Até que pedi os detalhes.
Elas estavam passando por um terreno baldio, e como se diz na região, cortando caminho, ou seja, para que o caminho delas se tornasse mais curto para chegar até o seu bairro. E passavam pelo final do bairro Jardim André, que é o bairro nobre da cidade. Mas ainda sem construções algumas, se encontram lá agora. Quando elas estavam tentando cortar caminho, como todos fazem ali, para passar para uma trilha que deságua bem mais abaixo, na estrada de ferro, ou seja, na linha férrea, daí sim elas podem transpor para o seu bairro, elas observaram, encostado em um muro, alguma coisa, que de longe, segundo Valquíria, a menor, tinha o aspecto de um gigantesco coração de boi, coisa que a imprensa ainda não divulgou muito. O aspecto pela cor, por algumas veias saltadas e grandes que existiam na lateral do pescoço e do ombro direito dessa criatura. Resolveram então se aproximar mais, como diz o típico mineiro. Uai, o que é aquilo ali? Vamos ver. Se aproximaram. Uma delas chegou mais próximo. Liliane, Kátia posteriormente e Valquíria por último. A que chegou mais próximo, nós calculamos lá no local aproximadamente 7 metros de distância. Com este muro, faz divisa uma oficina mecânica. Era um sábado, dia 20 de janeiro, às 15h30. Por obséquio, guardem bem este horário na mente. A lembrança. 15h30, aproximadamente. Quando se aproximaram mais, viram que se tratava de algo semelhante a um ser humano, que, como disse Jevaé, Claudeir, tinha cabeça, tronco e membros. Estava agachado, portanto, de perfil para as garotas. E num dado instante, quando elas se aproximaram, alguns segundos depois, ele lentamente virou a cabeça, olhou para as garotas, voltou a baixar a cabeça, e elas, então, mais apavoradas agora, saíram correndo, gritando. Desistiram de passar pela trilha e foram, por outro lado, pelo asfalto, até que chegaram na sua residência, estafadas, chorando, gritando. Alguns pouquíssimos vizinhos foram acudir para ver o que se tratava, mas principalmente a mãe delas. Elas tinham avistado, segundo o seu depoimento, e até agora, pelo menos nós não percebemos nenhuma contradição, uma criatura com essas características, mas de pele marrom muito escura, 2 olhos saltados, bem saltados para fora, vermelhos, intensamente vermelhos, sem pupila, sem menina dos olhos, 3 protuberâncias na cabeça, que a princípio elas chamavam de chifres, porque eu lhes perguntei, o que vocês acham que viram? Sem dúvida era o capeta. Dentro da residência delas existe um retrato enorme, pôster do Papa João Paulo II, São Jorge, outros santos católicos, são ferrenhamente católicas. Principalmente a mãe. 3 protuberâncias que elas chamavam de chifres. Não observaram, pela distância e pelo tempo curto que teriam visto, pelo qual teriam visto, nariz e boca. Se existiam, ainda elas dizem, era quase imperceptível esse tipo de característica. Não viram. Os pés eram grandes. Um deles pôde ser visto por 2 delas pela posição em que ficaram. Elas então saíram correndo. E aqui se encerra a participação das 3 garotas. Liliane, Valquíria e da senhora Kátia, de 22 anos, casada, 3 filhos, está esperando um 4º filho agora. Empregada doméstica, ganha R$100 por mês. A mãe das 2 garotas, a senhora Luísa, empregada doméstica, ganha R$100 por mês. Mal tem de comer às vezes. Elas já me autorizaram a dizer isso há muito tempo. Quando, impressionado com o depoimento das testemunhas, não pude fazer outra coisa nos próximos dias, a não ser 2. Primeiro, liguei para Jevaé. Segundo, liguei para Claudeir Povo. Liguei para alguns outros poucos colegas, dizendo que provavelmente eu tinha em mãos algo bem interessante para a ufologia. E a segunda coisa que eu pude fazer, fui à cata de testemunhas. Não as consegui de início. Os boatos eram intensos, se espalhavam pela cidade cada vez mais, principalmente o detalhe do hospital, e que mais me empolgava, mais me afastava de uma impressão de seriedade definitiva do alto de plano. Mas os boatos continuavam. Tive, então, que ir imediatamente no segundo dia de investigações,
atrás do comando da Polícia Militar, e foi recebido pelo coronel Maurício, que lá estava. Portanto, já na segunda-feira. Expus a ele o caso e o boato. Ele negou, na maior naturalidade, não fantasiemos, e, apesar da minha insistência, ou melhor, diante da minha insistência, ele disse: me ligue e eu volte aqui amanhã, na terça-feira, que se houve algo que desconheço, apesar de eu ser o comandante, eu vou lhe informar. Às vezes, certos detalhes são estranhos, mas quando você já percebe intuitivamente que algo de importante acontece, se você tem um pouco de experiência, você passa a ter certos tipos de observação e fazer alguns outros de anotações. Eu liguei 52 vezes na terça-feira somente para este comandante. Não me recebeu ao telefone e ele estava lá. No dia anterior, ele me dissera que nada era verdade, que sequer haviam recebido um telefonema chamando a polícia para ir até o local. Na terça-feira, quando não fui recebido na parte da tarde, um colega do meu grupo de pesquisas voltou a conversar com a polícia militar, porque é o diretor de uma televisão educativa local. E deu a desculpa que estava lá fazendo uma matéria a respeito da atuação da polícia. E simplesmente teve acesso a uma policial que dava plantão no dia 20, data de tudo isso que teria ocorrido, e que atendia o telefone 190, o famoso 190 lá na nossa região. Ela dissera: recebi 5 ligações, mas não temos atenção nenhuma aqui, porque essas ligações davam notícia que um bicho estranho, parecido com homem e animal, estava no lote tal do Jardim André. Não demos atenção porque acreditávamos que se tratava de um trote. Não atendemos. Como é, então, que o comandante me havia dito que nenhuma ligação sequer tinha ocorrido? Saí e fui à Polícia Florestal. Me receberam bem, nenhuma contradição, nenhum problema. O comandante, um capitão, me disse que inclusive gostava muito de ufologia e não sabia de nada. Aí fui até o Corpo de Bombeiros. Me encontrei lá com o capitão Alvarenga. O capitão Alvarenga, ao me receber, nem sequer perguntou qual a razão da minha visita ali. Mas me disse: o senhor é um Birajara? Pois não, pois não, te conheço aí, da advocacia em Varginha. Não houve nada, não. Estão aqui todas as ocorrências, pode olhar, de cara, sem falar boa tarde sequer. Ocorrências? Muito obrigado. Eu ia pedir para o senhor depois tentar ganhar a sua confiança, umas 2 horas depois. Realmente, nenhuma ocorrência, nenhum chamado até o local. Nada. Estava lá. Enquanto eu conversava com o meu colega, que é o diretor do TV Educativo, estava lá comigo também, eu senti sede e falei: capitão, onde tem água? Ele disse: tem um bebedouro lá no fundo do corredor. Saí do escritório dele, da sala de ofício dele, que estava aberta o tempo todo, e fui lá no fundo do corredor, logo próximo, para beber água no bebedouro, aqueles de metal. Quando cheguei, 2 bombeiros, a 1 ou 2 metros de distância de mim, diziam em voz alta: deve ser um sapo gigante. O outro: deve ser um ser de outro planeta que está invadindo aqui. Aquela risada forçada. Gente, mas será que de fato eu estou sendo debochado e não quero reconhecer isso? Ou esse deboche está sendo proposital? Talvez estudado. Voltamos, saímos. E posteriormente, na primeira edição do programa Fantástico que jogou ao ar na Rede Globo, no caso, nós pudemos ouvir o capitão Alvarenga dizer isso. Não, nada disso aconteceu. Não, nós não estamos interessados em coisas estranhas, nós estamos interessados em ver coisas aqui desse planeta mesmo. Por causa disso, ele levou uma cadeia de 10 dias. Só porque pegou. Claro, ele podia dar entrevista sem consultar os seus superiores. Me encontrei com um advogado amicíssimo, amigo de peito, como se diz, o Oswaldo Braz. Não há nenhum problema, acho que já é hora. E expus o caso a ele. Ele me disse: minha irmã trabalha em um dos hospitais de Varginha, 18 anos, uma das enfermeiras mais antigas de lá. Enfermeira Tereza. E você vai conversar com ela. Tentamos conversar com ela um pouco ressabiada, e fomos até a noite na residência dela. Pelo irmão, ela pegou nos receber. Estava lacônica, monossilábica. Não, sim. Ela não viu nada, mas nos disse que no dia 21
Dentro do hospital regional da cidade de Varginha, uma movimentação estranhíssima ocorreu. Movimentação de médicos de fora, tratava-se de um domingo, lembrem-se bem. Movimentação de carros da polícia, do corpo de bombeiros e alguns poucos, um ou dois jipes do exército. E que ela nada via, mas ela ouvia um boato entre os seus próprios colegas de que algo estava interessando esse pessoal ali que não podia ser revelado, que era um ser humano deformado e muito feio. O ato que ela ouvia lá dentro. Ela não viu nada de lá para cá, nunca viu. Mas após uns 2 ou 3 contatos com ela me informou definitivamente que naquele dia 22, portanto, 2 dias após aquilo que nós chamamos de captura, ela e mais alguns funcionários foram chamados à sala do diretor do hospital, que lhes disse o seguinte: essa movimentação que os senhores estão vendo aqui, deixem para lá. São coisas de interesse de pesquisa do hospital, do pessoal que está aqui, e interesse meramente médico de pesquisa. Não comentem esta movimentação. Se alguém perguntar, neguem. Simplesmente isso. Foi então que vi que não dava mais para segurar, que a imprensa poderia saber, porque nós, ufólogos, só podemos contar com esse tipo de pressão. Porque nós estamos tão pressionados há tanto tempo que nós até temos que aprender a pressionar um pouquinho. E fomos então para a imprensa colocar o que estava acontecendo lá dentro da cidade. A imprensa foi discreta ao início. Até que surge então, em meio da pesquisa, apesar do resumo rápido que eu fiz, o meu diletíssimo amigo e companheiro de docência, como ele costuma dizer, Vitório Pacatini, demonstrando uma garra muito grande, uma coragem, se utilizando da sua cultura, dos seus contatos em Três Corações, naquela cidade, e tendo vontade e força, coragem realmente de nos ajudar na pesquisa e se imiscuir em certos meios, ele entrou então na investigação. E a partir daqui, eu volto a recordar com os senhores que as garotas viram uma criatura às 15h30. Pacatini continua agora. Atentem bem para um momento em que ele, com devido cuidado, por motivos óbvios, vai chamar a atenção de um instante histórico que ele e eu tivemos dentro da sequência dos fatos, com a participação direta de outro pesquisador que propositalmente não citei aquela hora, para elevar este momento, que foi Marco Antônio Petit de Castro. Algo realmente nos deu certeza absoluta, convicção de que não poderíamos simplesmente classificar o caso como uma mera fantasia. Eu agradeço as palavras do novo colega. Gostaria de dizer aos senhores que ainda bem que ele não deixou o assunto morrer, ainda bem que ele foi na imprensa e deixou explodir, porque senão, não só eu, como todos os amigos aqui presentes, não teríamos tomado conhecimento de nada disso. Queria ressaltar também que sabemos que, dado ao adiantado da hora, um dia inteiro de palestra, todo mundo já está muito cansado, nós vamos procurar fazer de uma forma bem objetiva e pedindo apenas aos senhores que, por favor, tenham só mais um pouquinho de paciência. É claro que a nossa apresentação vai estar ilustrada daqui a pouco, com alguns slides, alguns desenhos, mas é muito importante para que os senhores entendam o que aconteceu, que a gente explique. E como essa é uma oportunidade única, eu vou procurar fazê-lo com o maior zelo possível. Muito bem. Em Belo Horizonte, acordo eu naquele domingo, do dia, algumas semanas, alguns dias depois, início do mês de fevereiro, se não estou enganado, porque o episódio se deu no dia 20 de janeiro. E vou comprar o meu jornal. Em Minas Gerais, a gente lê o Estado de Minas, é o maior jornal dos mineiros. No jornal já tinha a foto do Dr. Birajara e o assunto esboçado, é claro que ligeiramente. Naquela mesma noite, o Fantástico solta a primeira reportagem. Gostaria de mais uma vez enfatizar: quem possibilitou o contato com a equipe da Rede Globo foi a nossa querida primeira-dama da ufologia brasileira, professora Irene Krank, que está aqui na minha frente. Se não fosse pela professora Irene, a Rede Globo não teria chegado lá com a rapidez que chegou, porque o doutor Birajara avisou para várias pessoas. Veja, ele não avisou nada para mim, porque ele nem me conhecia, e nem eu o conhecia até então. E Dona Irene, imediatamente com seus contatos, é uma pessoa mais do que conhecida na ufologia mundial, imediatamente acionou seus contatos e botou o Petri, Luiz Petri, um dos editores do Fantástico, da Rede Globo,
a par da situação. Então, o Petri foi e fez o primeiro Fantástico, que foi naquele domingo. Muito bem, como as reuniões do meu grupo Cicoane são no meu apartamento, eu sou solteiro, não tenho filhos, tenho 31 anos, e moro num ponto em Lourdes, lá em Belo Horizonte, é um ponto assim bem fácil para todos os pais, um ponto até central. Eu já convoquei o meu grupo para uma reunião, veja, eu tomei conhecimento do fato no domingo. Na terça-feira o grupo já estava lá em casa. Quando a gente fala o grupo, parece que é uma turmona, né? Não, eles estiveram presentes lá 6 pessoas. E decidimos discutir o caso e esboçar uma reação em cima daquilo. O Cicoane, um dos grupos mais antigos do Brasil, vai ficar calado em função de tudo que está se passando, ou nós vamos apoiar, vamos fazer alguma coisa? Como a maioria do pessoal do meu grupo, como eu disse, o grupo foi fundado logo após o término da Segunda Guerra Mundial. São pessoas mais maduras. E, como eu sou o caçula do grupo, estou lá desde 1980, sou o caçula absoluto. Então, e sou do sul de Minas, eu me prontifiquei a assumir as investigações pelo Cicoane, a princípio, lá no sul de Minas. E, após essa reunião, me desloquei para o sul de Minas. Minha mãe ainda reside lá. Meu pai já é falecido há alguns poucos anos, mas a mama ainda reside lá. Nós somos de família italiana, como os senhores podem reparar pelo nome. Aliás, família italiana aqui no Paraná, brincadeira, né? Então, chegando lá no sul de Minas, eu imediatamente fui procurar no catálogo telefônico, porque claro que eu já tinha ouvido falar da seriedade do trabalho de um dos maiores investigadores de ufologia do Brasil, que é o doutor Ubirajara. Mas eu não sabia onde ele morava, o telefone. Fui procurar na lista telefônica, liguei. Falei, olha, eu sou o Pacatini, o senhor não me conhece, permita que me apresente, eu sou do Cicoane, estou aqui para prestar solidariedade ao evento e ver o que a gente pode ajudar em alguma coisa, o que for possível. Ele se prontificou, marcou para o dia seguinte. Então tá, você vem amanhã depois do almoço e nós vamos trocar uma ideia. Acontece que antes de ir para o sul de Minas, eu lá de Belo Horizonte já acionei alguns conhecidos de infância lá de Três Corações e disse, veja os senhores como é que esse pessoal que está ocultando os fatos deu um azar danado, né? O episódio acontecia na cidade do doutor Ubirajara. A escola de sargento das armas está localizada em Três Corações, que é a minha cidade. Então, 20 minutos de viagem, é isso? 20 minutos de viagem, aproximadamente. São 20 e poucos quilômetros, estrada muito boa. Então, eu já pedi, olha, dá uma checada aí dentro da ESA, com pessoas conhecidas, vê Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. Liguei para alguns conhecidos de confiança de infância. E, muito bem, fui estudar de Belo Horizonte. Chego, ligo para ele e marco para o dia seguinte. Portanto, eu cheguei lá numa quarta-feira, a reunião com o meu grupo tinha sido na terça. O Fantástico primeiro foi naquele domingo. Muito bem, ligo, marco, estou lá em casa, tranquilo, dali a pouco já ligo um amigo meu, que fala assim, Pacatini, a onça vai beber água, e vai ser hoje à noite. Isso, em linguagem ufológica mineira, significa alguém vai falar. Lá em Minas Gerais tem um monte de ufólogo, já é. Então, vejam bem, eu só iria conhecê-lo na quinta, mas na quarta-feira, eu marco um encontro no local secreto, e me aparece, senhores, o primeiro militar, o primeiro dos vários que nós já conversamos, e eu vou contar para vocês aqui. Será que não seria cabível um parênteses agora? Sim. Mas militar procurou vocês, ou vocês procuraram e ele concordou em falar? Incrível, né? Mas aconteceu. Mas aconteceu. Ora, gente, nós estamos falando em militar, e nós sabemos que a hierarquia é enorme. E sabemos que em todas as classes de seres humanos, claro, existem pessoas que têm um mínimo de consciência, que sabem da envergadura e da importância daquilo que elas possam ter presenciado, visto e protagonizado. Esta era a nossa esperança e continua sendo. 3 dias antes de virmos para cá, conseguimos mais um. E vamos conseguir mais. Temos certeza absoluta. A nossa próxima fase agora com relação a essas testemunhas é esperar o momento que 1 ou 2 ou 3 possam vir a público e falar. Já concordaram, mas estão aguardando o momento certo para não acabar com a própria vida. Então, vejam os amigos, uma outra coisa que seria muito interessante enfatizar é que o Jevaé já deu uma pincelada e eu só queria enfatizar, é que eu, nos meus 18 anos de pesquisa ufológica, nunca vi um momento no Brasil onde a ufologia brasileira tivesse se unido dessa forma,
os talentos vieram, a solidariedade veio, e é claro que os resultados também teriam que advir desse esforço. Eu gostaria de dizer aos senhores que esse caso, em momento algum, foi tratado por mim e pelo doutor Ubirajara como um caso nosso do sul de Minas de Varginha. Esse caso é de todos nós, é de todos os senhores que estão sentados aqui. Nós convocamos a ufologia brasileira para participar. Quem teve a oportunidade e condição veio nos ajudar também. O caso não é nosso, o caso é de toda a população. O caso pertence à humanidade, esse é o nosso entendimento. Muito bem. Então, marcamos o primeiro encontro. Chego lá, local secreto, e começo a ouvir um depoimento de uma testemunha militar envolvida numa captura de uma criatura muito estranha. Porém, vamos recapitular como se sucedeu isso. Como os senhores já ouviram do doutor Ubirajara, as meninas, no dia 20 de janeiro, em torno de 15h30, passando do Jardim Andere para o bairro Santana, num ponto onde vários lotes estão vagos, lá embaixo tem uma floresta ainda virgem, enorme. Notaram essa criatura lá. Nós vamos passar mais detalhes. Mas aí, vejam, senhores, que interessante, eu estou lá com esse militar, e a conversa começou, eu tive que fazer um preâmbulo da oportunidade para a ciência brasileira, e ele morrendo de medo, né? Esse meu amigo, que conseguiu convencê-lo a conversar comigo, fez várias tentativas, ele não queria de jeito nenhum. Nem a mulher dele sabia, na época, que ele teve iria me contar o fato, como ela nem sabia o fato em si, e não sabe até hoje. Pra vocês terem uma ideia. Foram recomendados a não falar nem com a família. Muito bem. Aí eu fiz um preâmbulo, tudo, ele foi ficando mais tranquilo, estava numa tremedeira danada, morrendo de medo, e eu ainda tirei um gravador. Senhores, eu gravei 42 minutos de depoimento. Esse é sim, e eu estou afirmando na frente de todos os senhores, é o primeiro militar com que nós tivemos um depoimento concreto, que é aquele que na segunda reportagem do Fantástico, que é quando eu surjo nas investigações, aparece com voz eletronicamente alterada dizendo: não é desse mundo, não é. Vocês devem ter visto. É ele. Mas acontece que tem um fato interessantíssimo nisso tudo. Ele me conta que a operação se sucedeu no dia 20 de janeiro, às 10 horas da manhã. Eu falei, uai, mas que coisa interessante, e narrou todos os detalhes. Então, como os senhores vão saber, esse bairro Jardim Andere, chega no final dele, tem uns lotes vagos, muitos lotes, alguns em construção, depois tem um declive grande, e lá embaixo tem uma mata enorme. Muitas pessoas viram na imprensa, dentro de Varginha, mas como é que pode esse lote dentro de Varginha? Só tem que ver para crer. Nós vamos mostrar nos slides depois, para vocês entenderem a posição. Mas é uma mata enorme, cheia de árvores, eucalipto. E ele me conta que o Corpo de Bombeiros, como os senhores sabem, no Brasil, caixa de marimbondo, animal peçonhento, cachorro louco, coisas do gênero, liga-se para o Corpo de Bombeiro para se pedir uma providência. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Quem comandou essa operação e estava presente na operação foi o Major Maciel, na época, o comandante do Corpo de Bombeiros de Varginha. Muito bem, o Major Maciel designou 4 bombeiros para irem ao local. Esses bombeiros foram, não sabendo do que se tratava. Achavam que iam pegar um bicho, alguma coisa, um bicho esquisito, talvez um macaco esquisito, ou um tamanduá, quem sabe. Porém, quando chegaram no local, passaram um rádio, pelo rádio, chamaram o comando central e disseram: Major, a coisa aqui é outra. É melhor se eu vir para cá, inclusive o exército já está aqui. O Major Maciel vai ao local. Muito bem, essa testemunha militar nos cita que o Corpo de Bombeiros, então, desceu esse inclinado, esse barranco, porque no meio do barranco estava essa criatura. Porém, 6 civis que estavam ali próximos, dentre eles 3 crianças, até jogaram pedra na criatura. Jogaram criança, eventualmente, às vezes até sem maldade, jogou, a criatura saiu do desbarrancado, mas é alto mesmo, é lá embaixo, e entrou para dentro da floresta. O Corpo de Bombeiros desceu para dentro, pediu para esse povo dispersar, tirou-os de lá, desceu para dentro da floresta e estavam com medo de radiação, talvez pelo que a ficção científica mostra na televisão, nas revistinhas, né? Eles estavam com medo de radiação. Eles tinham luvas e tinham uma rede, essa comum de pegar cachorro, né? E desceram lá para dentro.
A criatura estava abobada, não ofereceu a menor resistência, eles circularam a criatura, jogaram a rede, a envolveram, a criatura fazia um barulho, tipo um zumbido de abelha, e eles subiram carregando aquilo, morro acima. É interessante que, é claro, nós sabemos quem são as pessoas do Corpo de Bombeiros que estão envolvidas. Esperamos que, num momento adequado, possam vir a público e contar. Nós já sabemos quem é, a equipe toda. Então, o caminhão do Exército que estava ali próximo, não é? E nós já sabemos, eram 3 oficiais, 2 sargentos e um major, com sotaque de gaúcho, porque a Escola de Sargento das Armas é a única no Brasil. Muita gente do Brasil inteiro vai para lá. Eles simplesmente pegaram essa rede, já tinham dispersado os civis para lá, dá licença aí, estão trabalhando, o uniforme fala muito alto, né? E colocaram numa caixa de madeira de 1 metro quadrado, aberta na boca, cobriram com um saco de lona e puseram essa criatura lá dentro. Senhores, essa criatura foi sumariamente retirada de Varginha no momento. E observaram um detalhe, essa criatura estava viva, perfeitamente viva. E, reparem os senhores, foi retirada de Varginha sumariamente. Então, eu fico imaginando, se as meninas viram no dia 20 de janeiro, às 15h30, e uma primeira testemunha militar nos narra uma captura no dia 20, às 10 horas da manhã, prezados amigos, não é de se entender que o Exército pegou essa criatura, levou para Três Corações, 20 minutos de carro, estrada muito boa, e depois voltou para lá e botou a criatura nesse terreno baldio para as meninas passarem lá e tomar um susto. Não faz o menor sentido. A partir desse momento, nós descobrimos, quer dizer, até então não tinha descoberto nada, porque não tinha nem chegado na casa do Birajara. Muito bem, então foi esse o depoimento. Acontece que o depoimento, o que foi que ele me contou? Eu ainda não tinha chegado na casa do Dr. Birajara. A criatura era marrom, parecia que tinha um óleo, marrom escuro, parecia que tinha um óleo na pele. Os olhos eram vermelhos e grandes, sem pupila, sem pálpebra. Para fora da caixa craniana, os nossos olhos estão para dentro, né? Bem para fora. Ainda dei um exemplo assim de um sapo, não é? Braços finos e compridos para baixo do joelho, pernas finas e curtas, pé grande desproporcional, quase ausência de pescoço, e com umas protuberâncias na cabeça. Talvez as meninas tenham citado chifre, porque o português não estava em condições de verbalizar, e aquilo para mim é chifre. Na realidade, são protuberâncias da caixa craniana. Agora, vejam os senhores, esse militar me narrou isso espontaneamente, porém morrendo de medo. Quando eu cheguei na casa do Dr. Birajara, então agora, aí eu gravei o depoimento, na quarta-feira, na quinta eu vou para a casa dele. Chego lá, me apresento e peço a ele que me conte o que ele sabia. E ele pacientemente contou tudo isso e com muito mais detalhes. E eu fiquei lá pacientemente ouvindo. Após o relato dele, na quarta-feira. Pois isso foi 10 ou 11 dias depois, isso foi dia 2 ou 3 de fevereiro, aproximadamente, foi no início de fevereiro, quando eu cheguei lá no sul de Minas. Fiquei na casa da minha mãe e marquei um local secreto, num ponto lá, e tive esse contato. Quando ele me contou tudo, eu falei, pois é, mestre, mas agora, deixa eu te contar uma coisa que eu estou sabendo. E contei isso tudo para ele. Então, a partir desse momento, ele que já desconfiava por elementos que ele tinha, mas ainda não podia comprovar nada, porque estava tudo muito no início, nós chegamos à conclusão, em definitivo, que se tratava de pelo menos 2 criaturas. E essa primeira foi capturada com vida, apesar de estar abobada ainda no momento da captura. Então, isso nos deixou assim, com um ânimo, uma coisa impressionante, porque eu naquele momento tive a oportunidade de conhecer o Dr. Birajara, saber que ele é um advogado extremamente bem sucedido na região, tem uma atividade muito bem consolidada lá, é um homem sério, é uma pessoa que se dedica à ufologia há muitos anos, e eu mesmo jamais podia imaginar que veria ter um parceiro da envergadura dele, e naquele momento, sentindo a firmeza, sentindo o ânimo, a intenção de não deixar isso acabar em pizza, nós estabelecemos o que eu poderia dizer para vocês, uma boa parceria, uma grande parceria. Acontece que vários fatos foram se sucedendo a partir desse momento. Vários telefonemas, várias informações picadas aqui e acolá, e eu inclusive pediria ao mestre que, eventualmente, à medida que for lembrando, fosse me interrompendo, para a gente poder citar. Muito bem, está aqui o fato primeiro. Um belo dia, um senhor me liga e fala, olha, eu queria te contar um avistamento que eu tive aqui em Flora. Flora é no meio do caminho entre Varginha e Três Corações, você pega uma estadia de terra, chega lá.
eu fui me encontrar com esse senhor, que estava com muito medo, mas já tinha ouvido falar de mim, e fonte que disse que eu sou uma pessoa muito séria, que eu ia manter tudo em sigilo, porque estava com vergonha de ser ridicularizado. Aí eu paro o carro num ponto lá da cidade, onde ele marcou comigo. Acontece que esse ponto da cidade, próximo ali, mora um outro amigo meu de infância. Aí eu paro o carro, estou esperando o senhor aparecer. Vira ele lá da casa dele, atravessa a rua e fala assim: foi Deus que mandou você aqui. Eu falei: ué, mas o que se passa? Tem uma outra pessoa aí que quer conversar com você, tem quase uns 15 dias que eu estou trabalhando em cima e agora ele concordou. Muito bem. Nesse exato momento, eu já tive condição de tomar conhecimento de uma segunda fonte militar. Essa fonte militar nos narrou que no dia 22 de janeiro, dia 20, então, no sábado, dia 22, na segunda-feira de janeiro, um comboio com 3 caminhões saíram da escola de Sargento das Armas com destino a Varginha. Esse comboio teve o comando do tenente-coronel Olímpio Vanderlei, da escola de Sargento das Armas, uma pessoa temida lá no quartel, pela rigidez, pela maneira de conduzir, e acredito que os senhores podem imaginar o resto. Essa pessoa me narra que teve a oportunidade de tomar conhecimento no meio militar, que esse comboio se dirigiu a Varginha, parou na entrada, um tenente S2 no Exército é o Serviço Secreto do Exército, um tenente S2 num Fusca bege, na entrada de Varginha, na frente do Hospital Paz Mendonça, mandou o comboio com esses 3 caminhões pararem. Comboio esse, pilotado, primeiro caminhão, soldado Cirilo, segundo caminhão, cabo Vassalo, terceiro caminhão, soldado Demelo. E, um por um, eles foram solicitados a seguir esse Fusca bege para dentro de Varginha. O interessante é que esses caminhões andaram em pontos distintos dentro de Varginha, provavelmente para causar confusão. Isso é uma típica operação S2, do Serviço Secreto, de tal forma que a mãe de alguém visse um caminhão do Exército passando na frente da igreja, a tia do outro visse na frente do supermercado, a outra na esquina da banquinha de revista. O fato é que esses caminhões andaram e foram depois para o Hospital Humanitas, que é o hospital mais bem aparelhado do sul de Minas. Fazem até cirurgia cardíaca lá no local. E fica num ponto estratégico, próximo à rodoviária. Tem até uma estradinha periférica que você não precisa nem passar dentro da cidade, não é? E foram no local, e no local, um por um entrou e saiu. Esse episódio, quando se sucedeu no local, haviam aproximadamente 15 médicos com aquele jaleco com um estetoscópio pendurado, máscara, gorrinho. Tinha viatura do Corpo de Bombeiros, viatura da Polícia Militar lá dentro. Né? Tinha 6 pessoas do Corpo de Bombeiros, tinha outras tantas pessoas da Polícia Militar, 2 S2, que não são lá de Três Corações, eles vieram de fora. Detalhe, um desses militares lá de dentro, avistado pela nossa testemunha, estava gravando tudo em vídeo. Muito bem, numa câmera JVC, estava pendurado aqui no ombro dele. E nos narra, o que ele nos narra? Que uma criatura estava numa caixa de madeira ainda aberta, o tenente-coronel Olímpio Vanderlei estava lá dentro do Hospital Humanitas, senhores. Ele não só coordenou de longe, ele estava em loco, lá dentro do Hospital Humanitas. Essa criatura tinha um mau cheiro horroroso de amoníaco, que chegava até a queimar o nariz. É interessante relatar que quando a mãe das meninas, quando chegaram em casa, esbaforidas, dizendo que tinham visto o demônio, a Luísa falou: mas meu Deus do céu, nós somos católicos, nós vamos na igreja toda semana. Se ele apareceu para vocês, vai ter que aparecer para mim também. E foi no local ver o que tinha se passado. Quando ela chegou no local, ela não viu mais nada, instantes depois, mas nos narrou. Olha que interessante, que tinha um cheiro de amoníaco fortíssimo, lá no local onde aquela criatura estava agachada, próxima ao muro. Esse cheiro era... pois é, não, eu vou chegar lá. Esse cheiro, então, estava presente no hospital. E o que mais que essa outra testemunha militar me disse? Que a criatura era marrom, pele viscosa, cabeça grande, maior do que a nossa cabeça. Olhos vermelhos, sem pupila, 3 dedos na mão, o pé era bifurcado. Mas não era chato como a minha mão. Ele era em formato mais cilíndrico, ele era mais robusto e chato. Foi o que deu para ver. E nos narrou que a língua era uma língua fininha e preta.
muito fininha e preta, que algum dos médicos lá manipulou, puxou aquilo para fora, testou alguma coisa, examinou, quando ele soltou, aquela linguinha voltou para dentro, era preta. E essas protuberâncias na caixa craniana, pouquinha rasgadinha, pequenininha, 2 furinhos no lugar do nariz e não viu orelhas. Muito bem, o que nós temos até então é que as criaturas tinham sido avistadas pelas crianças e testemunhas militares já estavam nos dando o depoimento, como é que foi a primeira captura, e essa primeira captura na parte da manhã foi sumariamente levada para a ESA. A segunda criatura, nós já temos de testemunha militar também, foi capturada no dia 20 de janeiro à noite. Essa foi, como o Corpo de Bombeiros já tinha atuado na parte da manhã, eles já foram muito mais descontraídos, para não chamar a atenção. Então o carro era carro particular, era roupa civil normal, eles simplesmente chegaram na região e capturaram a segunda criatura. Após, isso é uma testemunha civil que nos narra, terem sido avistados esses militares no local, eles estavam armados, esses militares, e procurando alguma coisa, como se estivessem fazendo uma busca. E essa testemunha civil, muito bem conceituada na cidade de Varginha, não é qualquer um, se a gente pode usar essa expressão, ouviu 3 tiros, 3 disparos de falco. Muito bem. Vejam, senhores, que interessante. Quando eu citei a mata lá embaixo, num ponto do lado assim da mata, do lado direito, essa testemunha, que já estava vendo esses caminhões do Exército lá, viu na parte da manhã, viu na parte da tarde, durante alguns dias. E já tinha chamado a atenção. Um belo dia, ele vendo o caminhão ali próximo a esse local onde eu falei que tem vários terrenos ainda em construção antes daquele desbarrancado que vai dar na floresta. Ele, então, foi ao local e lá de cima ele viu, lá embaixo, 7 militares com uniforme camuflado do Exército, com fuzil FAL, em linha, entrando para dentro da mata. Eles vieram da direita para a esquerda, para dentro da mata, porque aqui do lado direito ainda tem um pasto com um gatinho lá. Veja, senhores, dentro de Varginha isso. Em linha, com um fuzil FAL. Instantes depois, não só ele, como mais de 10 testemunhas civis, agora nós estamos falando, ouviram 3 disparos de fuzil. E, instantes subsequentes, eles saem de lá com 2 sacos de campanha que estavam com eles, aquele saco que coloca as coisas por lá dentro, fecha a boca, pendura nas costas e vai acampar. Saem de lá com 2 sacos cheios. Um deles, alguma coisa se mexia lá dentro. O outro, nada se mexia, mas estava cheio. O fato é que eles não entraram carregando isso lá para dentro, não. Eles saíram, entraram, isso devia estar dobrado, uma mochila, alguma coisa, mas saíram carregando isso. Fora 3 disparos. Na parte da manhã, um pedreiro que enchia a laje do local, uma casa para cima deste terreno de onde, às 10 horas da manhã, os bombeiros fizeram a primeira captura, nos afirma que viu o caminhão do Corpo de Bombeiros lá, e afirma mais que as pessoas poucas que estavam lá perto e que foram espalhadas pelos bombeiros, subiram dizendo que os bombeiros estavam lá para capturar um animal estranho, disseram a esse pedreiro. Esse pedreiro, inclusive, veio a público afirmando: estiveram sim porque eu vi. Muito bem, só para que os senhores entendam. O ponto que eu estou falando, que é o final do Jardim Andere, onde tem um desbarrancado, é aqui. Esse pedreiro estava sentando uma laje aqui. Isso aqui é um quarteirão, segundo, terceiro. As meninas viram a criatura aqui, em cima, encostada no muro. Os bombeiros pararam aqui embaixo. O caminhão do Exército, modelo Mercedes-Benz, modelo 1418, camuflado com aquela lona atrás para transporte de tropas. Parou aqui nas imediações. Imediações essas, onde essa testemunha civil que escutou os disparos já estava vendo esse caminhão há alguns dias. Muito bem. Vejam, senhores, que interessante. As coisas começam a tomar um certo sentido. Quem sabe os senhores mesmos não vão nos ajudar a um melhor entendimento. Mas não é estranho? Na nossa pesquisa ufológica, o que a gente vê? Uma total soberania deles. Eles chegam, abordam, fazem, jogam luz, o caboclo lá no meio do mato sai correndo, se atropela lá com cerca de arame farpado, é um pânico, é um horror. Como é que vai fazer sentido? O que é que esses seres foram fazer? Todo mundo pergunta. Eu lamento, às vezes a nossa lógica não se aplica ao fenômeno, não adianta querer enxergar pela nossa ótica. Você tem que se abstrair disso nesse momento. Mas alguma coisa já começa a ficar, pelo menos, mais ou menos configurada. O que essa criatura estava fazendo aqui? O que foi que aconteceu? Muito bem, vamos chegar agora a um ponto.
Reparem que no dia 19 de janeiro, já que o episódio foi no dia 20, no dia 19 de janeiro, numa fazendinha, a 10 quilômetros de Varginha, indo para Três Corações, na estrada que eu vou e volto todo dia. O senhor, como é o nome dele? O senhor Eurico e a dona Oralina, eles são os que tomam conta da fazenda. 1h15 da manhã, no dia 19, na madrugada anterior ao dia 20. Eles estavam lá dormindo, 1h15 da manhã, e escutaram um estouro da boiada. O pastão enorme fica bem na frente da casa deles. Eu estou falando de uma distância daqui, ali, antes de começar o segundo andar aí do teatro, ali, frente da casa, um pastão enorme. A boiada esparrama. O Eurico vira para a esposa e fala: estão roubando gado. Vou ter que ir lá olhar. Aí a mulher dele fala: toma cuidado e tal. O Eurico sai, na entrevista que nós tivemos com ele, olha que interessante. Ele sai lá fora e falou assim: Pacatinho, tinha um submarino voando aqui em cima do pasto. Mas por que era um submarino? Eu falei assim: ele era comprido. É aquele senhor, quem assistiu a segunda e a terceira reportagem do Fantástico, aparece. Eu perguntando para ele, era grande, era do tamanho do ônibus. Ele fala: é um micro-ônibus, mais ou menos. Aquilo comprido, escuro, não estava iluminado, não fazia barulho, não soltava cheiro nenhum, mas soltava uma fumaça. Por favor, vão guardando os detalhes, que eles são muitos. Nós estamos trabalhando juntos nisso. E uma fumaça. Nós estávamos entendendo a princípio que aquilo pudesse ser uma camuflagem até, como de fato realmente pode ser. Mas atentem para o detalhe. Aí a esposa dele lá na cama não escutou o marido xingar um palavrão: sai daí, ladrão, sem vergonha, canalha, nada. Então, o que está acontecendo? Quando ela sai lá fora, o objeto que começou a voar da esquerda para a direita, na posição do observador, já estava um pouquinho mais aqui para o meio. A mulher dele sai lá fora e fala assim: Pacatinho, tinha um charuto voando na frente da minha casa. Só, senhores, veja que detalhe interessante. Esse submarino, esse charuto, voou por 40 minutos aproximadamente, lentamente, a 5 metros de altura do chão. Não emitia qualquer tipo de luz, ele era fosco, opaco. Mas a noite estava clara, então deu para ter uma ideia da silhueta. E o objeto era claro também, um cinza claro, quase branco. Então, no dia 19, nós já temos o testemunho de pessoas que vivenciaram essa experiência, de ver um objeto voando na frente. Acontece que dali, em linha reta, até essa mata que nós estamos citando, deve dar aproximadamente 1,5 km a 2 se dá isso tudo. O fato é que essa nave voou devagarzinho, eles puderam observar e foi sem barulho, porém soltando uma neblina, como eles disseram. Então, nós já começamos a ter esse entendimento. Essas criaturas possivelmente foram desovadas aqui. Era o que nós estávamos entendendo até o momento. Como de fato pode ser até hoje esse entendimento. Nós vamos chegar num ponto muito interessante. E esse avistamento, possivelmente, como já disse, eles poderiam estar levantando o terreno, percebendo a topografia do terreno, estudando aonde que eles iriam desovar essas criaturas. Para quê? Talvez para fazer algum tipo de trabalho, coletar espécies vegetais, minerais, algum inseto, algum animal, algum tipo de operação. Tudo nos sugere que estava em andamento. Muito bem, o fato é que, diante das circunstâncias, eu pergunto aos senhores, vamos voltar aqui no ponto de novo, que diabo estava fazendo essa criatura ali?